A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui neste lugar para nós compartilharmos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, trazendo como base as lições da CPAD do quarto trimestre de 2021, semana passada. Que lição, hein, meus irmãos? Que lição gloriosa! Tomando como base a lição da semana passada, temos certeza que essa também não será diferente, trazendo para nós, para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual, o conhecimento da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas, sem mais delongas, eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aí nos acompanhando, desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, até quem sabe uma boa madrugada. Nós sabemos, e eu sou um desses, que vez por outra estudamos aí pelas madrugadas. Que Deus e o Espírito Santo esteja com você, meu amado irmão, minha amada irmã, neste momento. Então, você que está vendo esse vídeo também, que não é inscrito no nosso canal, nos ajude. Nós precisamos aí do seu apoio, da sua cooperação. Inscreva-se no nosso canal aí, nos ajude, de maneira que este vídeo, esta mensagem alcance mais e mais pessoas. E assim como eu e você estamos sendo edificados, outras pessoas também possam ser edificados. Também faça o seu comentário aí, seja positivo, seja negativo, a sua crítica. Nós estamos aqui para crescer, Nós não somos o dono da verdade, não sabemos de tudo, e a vida é um eterno aprendizado, mas interaja aí conosco, vamos nos aproximar cada vez mais. Deixe o seu like e juntos o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos lá adiante então. Hoje não. Eu sempre gosto de ressaltar o tema que está envolvendo os 3 meses. Você acompanha aí na tela. O tema da nossa lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Essa é o tema que envolve o trimestre. Dessa feita, nós vamos estudar a segunda lição. Você acompanha também aí na tela o título da nossa lição, da segunda lição do quarto trimestre, que diz: Saulo de Tarso, o perseguidor. Saulo de Tarso, o perseguidor. Glória a Deus. Meus amados, eu quero também deixar registrado os objetivos da nossa lição. Você sabe que nós temos objetivos a serem alcançados, atingidos. Você acompanha aí na tela, então, os objetivos. Objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Esse, então, é o nosso objetivo geral. Os objetivos específicos, acompanha aí também. O primeiro é elencar as características persecutórias de Paulo. O segundo é expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E o terceiro objetivo específico é esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, você sabe também que a nossa revista ela é estruturada de tópicos com seus subtópicos. Você acompanha então aí os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico é Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O primeiro subtópico diz: Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. O segundo subtópico diz: as ameaças de Saulo de Tarso. O terceiro subtópico é: por que
que Saulo perseguia os cristãos? O nosso segundo tópico, meus amados, é a perseguição contra a Igreja de Cristo. O primeiro subtópico deste tópico é contra os seguidores de Jesus. O segundo subtópico é Saulo de Tarso e Estevão. O terceiro subtópico é uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. O terceiro ponto, meus amados, é quando um sistema se revolta contra a igreja. Quando um sistema se revolta contra a igreja. O primeiro subponto desse tópico é como era a perseguição contra os primeiros discípulos. O segundo subtópico diz perseguição, tortura e método. Terceiro subponto, meus amados, é perseguição aos pentecostais. Esses, meus amados, foram os nossos tópicos com subtópicos da nossa lição. Querendo aqui deixar registrado para nós aquilo que os irmãos já sabem, né? O texto áureo e a nossa verdade prática. Acompanhem na tela o nosso texto áureo. Ele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, abrindo aspas, diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Está aí, meus amados, então, em Atos 9:1, o nosso texto áureo. A verdade prática, você acompanha aí na tela, diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Glória a Deus, meus amados irmãos. Então, isso aí é como está estruturado a nossa lição. Nós vamos então aqui pouco a pouco desenvolvendo e extraindo o máximo para a nossa lição, deixando sempre, meus amados, que o nosso intuito aqui é destrinchar o máximo daquilo que a lição está trazendo para nós, né? Pegando os pontos importantes e enriquecendo a sua vida. E você, querido amigo, que é professora da escola dominical, tenha mais subsídios para uma aula edificante, uma aula que enriqueça a vida dos seus alunos. Então, olhando para o texto áureo, o que nós conseguimos identificar? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então nós vemos aqui o momento em que foi pedir autorização para ir até Damasco. Paulo, judeu, fariseu, como nós vimos na semana passada, fervoroso, piedoso, aguerrido na sua fé, na sua convicção, naquilo que cria, vê um movimento surgindo, vê um grupo de pessoas aparecendo que na mente dele era contrário àquilo que ele aprendeu dentro da lei ou fé judaica. Nesse caso agora, um homem chamado Jesus de Nazaré, com 12 apóstolos e outros tantos discípulos, saem disseminando as suas doutrinas. Paulo, por achar que aquilo era contrário às suas convicções, ele começa a perseguir. Mas não é no campo das ideias, não é no campo do pensamento lógico, não, começa a perseguir no físico, começa a perseguir trazendo ali afrontas, sofrimento para o povo, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele então vai até os religiosos e pede cartas de autorização, dando carta branca para que ele vá até uma cidade chamada
Damasco e lá pudesse fazer o que bem entendia, matando, esquartejando, lançando na prisão, trazendo as piores coisas contra aqueles que se diziam discípulos de Jesus. Esse é o contexto do texto, do texto áureo que nós lemos. Mas ao olhar ainda para o texto áureo, nós vemos mais um detalhe que eu destaco aqui para nós, meus irmãos, que ao ler que ele respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos, nós vemos aqui como que uma besta indomável, uma fera ensandecida. Você consegue ter a mesma visão, o mesmo pensamento que eu estou tendo? Aquele homem com ódio no seu olhar, aquele homem com uma fúria descontrolável, meio que até escorrendo saliva pelos lábios, pelo canto da boca, os olhos com veias de sangue, uma fera realmente ensandecida, incontrolável, uma fúria incontrolável. É assim que eu consigo enxergar, olhando para este versículo, a respeito da pessoa deste homem chamado Saulo de Tarso, que tinha como propósito destruir o povo do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos agora para a verdade prática. Quando eu olho para a verdade prática, eu também enxergo muitas coisas, dentre as quais eu passo a ressaltar aqui para nós. Já no finalzinho, nós vemos, vou ler todo, que diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Por que a verdade prática está dizendo que se a igreja não fosse uma instituição divina, ao longo da história ela já teria acabado? Por conta das perseguições, meus amados. Por conta de tudo aquilo que, desde a sua concepção, desde o seu nascedouro, a igreja vem sofrendo. Poderíamos considerar até a igreja o povo de Israel. O povo de Israel sempre tiveram os seus inimigos, os seus adversários. Mas sendo específico agora, a partir de Cristo, desde o seu Cristo, a igreja ela já é perseguida. E se não é de fato uma instituição divina, não teria possibilidade deste povo, que é a igreja do Senhor na terra, não teria possibilidade de resistir. Nós vamos ver ali, na história da igreja, do cristianismo, os massacres, as perseguições, os crentes sendo pendurados, nas estacas, pegando fogo, melado por pinche, feitos tocha nos jardins de Nero. Nós vemos os cristãos ali sendo martirizados. Nós vemos ali os cristãos sendo postos à morte no Coliseu, nos leões, nas feras. Nós vemos o povo sendo espalhado, perseguido. Não teria como, meus amados, não teria como este povo resistir se de fato não fosse uma instituição divina, pela forte oposição que há em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascedouro. Trazendo aqui ainda mais algumas coisas para nós, além de ser divina, porque ela não é destruída. Por que a igreja não é destruída? Porque ela é divina. Mas, além de ela ser divina, ela também está firmada, ela tem um firmamento, ela tem um fundamento. E nós encontramos essa resposta em Mateus capítulo 16, versículo 18. Você pode estar anotando aí e trazendo na sua aula para enriquecer a sua aula. Então, Mateus capítulo 16, versículo 18. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Mateus 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu também te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra ela. O contexto, meus amados, é que Jesus chega para Pedro e para os demais discípulos e dizem assim: o que as pessoas falam ao meu respeito? O que as pessoas estão dizendo sobre mim? Os discípulos começam a responder: para alguns o Senhor é João Batista, para outros o Senhor é Elias, para outro é Jeremias. Aí Jesus se volta para ele outra vez e pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro dá essa clássica resposta dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vai e dá uma contra-resposta dizendo, esse texto que eu li aqui, né, do versículo 18, que diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra que Jesus está se referindo? A frase, a fala que Pedro está dizendo, é esta pedra que Jesus está se referindo. Sobre aquilo que Pedro falou é que a igreja está fundada, que em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja, ela está fundada em Cristo, ela está firmada em Cristo. A base da igreja é Cristo. Além da questão da instituição divina, ser algo divino, algo espiritual, ela tem a base, é Cristo. E o texto continua dizendo, o próprio Cristo dizendo: as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, não ficarão de pé, não serão mais fortes, não vencerão a igreja do Senhor. As portas do inferno, ou seja, aquilo que serve como proteção, aquilo que ele serve como não como um ataque, mas como defesa, aquilo que o inferno tem de maior como defesa, isso ainda assim não pode resistir contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso, meus amados, um entendimento desse? Você lembra que na lição passada eu falei que é confortador saber que tudo está no controle de Deus. Nada escapa do seu controle. Nada escapa da sua direção. Assim também com relação à igreja. Deus tem o controle da sua igreja. Deus está com as suas mãos postas sobre a igreja, guardando-a, não livrando-a de padecer, mas ainda no padecimento dando vitória para ela. Louvado seja o nome do Senhor. É daí, meus amados, que nós tiramos aquela verdade ressaltada por muitos, que Satanás não mata mais crente, ele desvia o crente para depois matar. E antigamente desviava-se e saía da igreja. Hoje nem isso, as pessoas estão dentro da igreja desviadas. Esta é a realidade. Mas a igreja de Cristo, ela é guardada por esse próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, além dela ser uma instituição divina, está firmada em Cristo. Olha essa frase, meus amados: destruir a igreja é destruir Deus, o que é impossível. É impossível destruir a igreja, porque destruindo a igreja destruiria Deus, o que é impossível. Louvado seja o nome do Senhor por esta verdade, meus amados. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo
e nós somos os membros individualmente. Como o maligno ou o mundo ou qualquer um que seja atingirá o corpo de Cristo? Impossível vencer, impossível, porque vencer a igreja é vencer a Deus. Se o inferno não pode resistir à igreja, imagine um homem chamado Saulo. Imagine no texto de Mateus 16:18, diz que as portas de todo o inferno não pode resistir, prevalecer, ficar de pé, vencer, que dirá um homem chamado Saulo. É impossível, mas ele até que tentou. Até no momento em que ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ver na semana que vem. Mas se o inferno não pode, que dirá um homem chamado Saulo? Se o inferno não pode destruir a igreja, que dirá um sistema, que dirá um político, que dirá qualquer coisa? Nada pode destruir a igreja do Senhor Jesus. Ainda que tentem, não conseguirão vencer a igreja. E nós fazemos parte dessa igreja, os eleitos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o teu coração, querido amigo, se encha de alegria em saber que tem um Deus que peleja por mim e por você, e nos dará a vitória. E ainda que perdendo a vida, do outro lado nós estamos garantidos. Glórias a Deus. Continuando, meus amados, em Atos, no capítulo 5, o versículo 38 e 29, anote aí, traga lá para a sua classe, para enriquecer a sua aula. Atos, no capítulo 5, no versículo 38 e 39, é um conselho de Gamaliel aos religiosos. Atos 5, 38 e 39 é o conselho de Gamaliel para os religiosos. Diz assim a palavra do Senhor: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, porque para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. É como se agora Gamaliel estivesse falando pelo Espírito Santo. Temos aqui dois discípulos, né? No caso, dois dos apóstolos de Cristo fizeram um milagre. Fizeram com que um paralítico andasse. Aquele homem entra no templo regozijante. Os religiosos ficam furiosos e prendem os discípulos. Aí eles perguntam: por que nós estamos sendo presos? Só porque Deus realizou este milagre? E eles começam ali querer engrossar, como diz no nosso linguajar, engrossar o caldo contra os discípulos ou os apóstolos de Cristo, né? E Gamaliel dá esse conselho: ei, religiosos, cuidado, deixe estar, porque vocês sabem, isso é Gamaliel dizendo, se levantou alguns outros, fizeram uma zoada aí, não deu em nada, acabou-se. Quem sabe esses daí não são a mesma coisa, daqui a pouco passa, se acaba. E ele também dá um adendo dizendo: mas se for da parte de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. E de fato é, meus amados, a igreja é uma instituição divina. É tanto que quando Paulo perseguia a igreja, e quando Jesus se encontrou com ele, o que Jesus fala para ele? Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus poderia ter falado assim: Paulo, por que persegues a minha igreja? Só que ele não falou assim. Jesus disse: por que me persegues? Oh glória, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. Nós somos os representantes de Cristo nesta terra.
A igreja é o próprio Cristo, o corpo de Cristo, como diz aqui então. Mais uma referência de que a igreja é uma instituição divina, como disse Gamaliel, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, e é de Deus e não pode ser desfeita. A igreja, ela é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais adiante. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então vamos para a introdução. A introdução diz: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostrou um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso. Lembra na semana passada que ele mesmo confessa que era conhecido de todos os judeus. Aqui novamente está dizendo, ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ganhou o que? Carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos agora. Então, Saulo, o perseguidor da igreja, dos discípulos do próprio Cristo. O primeiro ponto, meus amados, diz assim: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O primeiro subponto diz: Saulo se descreve como blasfemo, ele mesmo reconhecendo quem ele era. Não é isso que o Evangelho faz? Quantas pessoas hoje, servas do Senhor, têm na mente quem eram? Perversos, maus, cruéis, pecadores, e hoje transformados glorificam o nome do Senhor Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo diz de si mesmo antes de Cristo: blasfemo, perseguidor e opositor. Continuando a leitura, diz assim: como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Mulheres grávidas rasgava pelo meio, colocava a criança, Há quem diga que colocavam os cristãos na frente ou no caminho e o cavalo com as carruagens passavam por cima, esbagaçando os crentes. Só a graça de Deus. Assim agiu o apóstolo Paulo, sem nenhuma compaixão. Continuando, ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram de fugir para as cidades. O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus e por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Então nós vemos aqui que só um destaque: esse homem exagerado, devoto, esse homem piedoso, esse homem preso na religião, ele fazia sem dó e sem piedade a perseguição, trazendo morte aos discípulos de Jesus, por achar que aquele comportamento, aquela atitude que ele estava tendo agradava ao Senhor, era da vontade de Deus
E eu destaco aqui algumas coisas para nós, meus amados. Aqui está um grande problema. Quando Paulo ou Saulo persegue os cristãos sem dó e sem piedade, trazendo prejuízo para aquelas vidas, ele fazia sem remorso algum, porque achava que estava fazendo certo, agradando o Senhor. Aqui está um grande problema. Qual? Fazer algo pelo que acha, ou mesmo sem conhecer a Bíblia. Esse foi um problema. Fazer aquilo que acha, ou mesmo sem conhecer a Bíblia. Aqui está o problema. Quando Paulo ele faz achando que estava agradando a Deus, qual é o problema? É nós fazermos algo pelo achismo. Eu acho que, ou mesmo sem conhecer a Bíblia Sagrada. Por exemplo, meus amados, em Atos capítulo 17, versículo 11, olha o que diz a Escritura. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Estes quem? Os irmãos da cidade de Bereia, os bereanos. Eles foram mais nobres do que os Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra. Olha o detalhe. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Mesmo o apóstolo Paulo pregando para eles estavam examinando na palavra se estava de acordo, se era correto com as Escrituras aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Está aqui o erro de Saulo no início, e esse é o erro de muitos que vivem no achismo. Eu acho, eu acredito, eu imagino que seja, e desconhece a Escritura e desconhece a palavra, meus amados. E temos que estar atentos em relação a isso. Quantas pessoas não estão fazendo coisas por instrução dos seus líderes, que estão achando que está agradando a Deus como Paulo, mas na verdade estão desagradando ao Senhor. E porque também não têm interesse de se voltarem para a Escritura e conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão em práticas que acham ser corretas quando na verdade não são, porque desconhecem a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito do conhecimento: o meu povo erra por falta do conhecimento, porque lhe falta o conhecimento. Cuidado, meus amados, com o conhecimento. Precisamos conhecer com profundidade a Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma passagem que precisa de cuidado, porque aqui o apóstolo Paulo achava que estava agradando a Deus com violência. O Evangelho, meus amados, ele não pode ser agido com truculência. O Evangelho não tem característica alguma com a violência, não tem similaridade alguma, não anda de mão dada com a violência. Todo pseudo-evangelho que tem como característica a violência não é evangelho. Observe comigo, porque o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, matando pessoas, fazendo-os sofrer, achando ele estar fazendo a vontade de Deus. E eu estou dizendo agora, trazendo como intercâmbio para um outro pensamento, Mateus 10:34, que diz assim, Mateus 10:34, que diz assim: não cuideis que vim trazer a paz. Não cuideis que vim trazer a paz à terra.
Não vim trazer paz, mas espada. Se o apóstolo Paulo pega esse texto, ele diz, está vendo? Cristo veio trazer espada e não paz. Pela espada eu vou matar os cristãos. Pela espada eu vou fazer a vontade de Deus. Pela perseguição, pela truculência eu vou fazer a vontade de Deus. Mas, meus amados, esse texto precisa ser muito bem interpretado. Que quando Jesus está falando sobre a questão de que ele não veio trazer paz, mas sim espada, é uma consequência do Evangelho. Quando alguém naturalmente aceita Jesus, quando alguém aceita Jesus naturalmente, começa a haver espada, briga. Olha o que ele diz aqui, na sequência do texto. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Vamos dizer que a nora decide servir a Cristo, a sogra vai ficar com raiva. Se ela não professar a mesma fé, tendo uma outra fé, vão começar as intrigas. É essa espada que Cristo está dizendo. Não está falando da espada de truculência, de matança, de violência. Não, não é essa. É a questão da intriga entre os familiares. Ele conclui até no versículo 36 assim: e assim os inimigos do homem são os seus familiares. Por quê? Porque um decidiu aceitar a Cristo, seguir a Cristo. E esse detalhe nós precisamos estar atentos, porque senão, meus amados, muitos podem agir assim. E como nós vemos algumas religiões que agem com truculência, dizendo ser a ordem de Deus, e nunca foi assim. Continuando ainda nesse ponto, e como se explicar a truculência do povo de Deus entrando em Canaã e mandado pelo próprio Deus? Nós estamos falando aqui, meus amados, que o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, matava os irmãos, achando ele ser da vontade de Deus, do agrado de Deus. E eu estou dizendo aos irmãos que o Evangelho, ele não tem como característica a truculência, a perseguição, a matança, ainda que algumas religiões assim façam, mas isso não é Evangelho. Tem esse texto de Mateus 10:34 que fala que Jesus não veio trazer paz, mas espada, mas não foi espada no sentido de truculência, de vingança, de matança, mas naturalmente a divisão. Alguém um pouco mais incisivo poderia dizer: então, irmão, como explicar esse Deus que não age por meio da truculência no tempo em que eles saíram do Egito e entraram em Canaã? Como explicar, sendo que para entrar em Canaã eles tiveram que matar? É fácil, é simples. Temos apenas 2 pontos. Vamos ver primeiramente Deuteronômio capítulo 2, versículo 33 e 34. Deuteronômio 2, 33 e 34. Essa é a ordem do próprio Deus para o povo dele. Deuteronômio capítulo 2, versículo 33 e 34, que diz assim: e Seom saiu-lhe ao encontro, e ele e todo o seu povo para a guerra em Gaza. 33 diz: e o Senhor nosso Deus o entregou a nós. Olha só, e ferimos a ele, ou seja, a Seom, a seus filhos e a todo o seu povo. Por ordem de quem aquele povo foi ferido? De Deus, pela ordem de Deus. O próprio Deus pedindo aqui que o seu povo ferisse, matasse, destruísse aquele povo de Seom. Deuteronômio capítulo 7, versículo 2 diz assim: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir
totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. De quem que Deus está se referindo aqui? Das nações em Canaã. Deus está dizendo que o povo dele não vai fazer aliança. Não era para o povo de Israel fazer aliança com as demais nações. E deveriam ser destruídas todas elas sem dó e sem piedade. Como explicar um negócio desse? De que Deus não age com truculência. O Evangelho não tem como característica a violência, a truculência, a mortandade. E pegando essas passagens, vendo agora o próprio Deus pedindo com que o seu povo agisse com truculência. Como explicar? É simples, meus amados. É que nós precisamos fazer a diferença entre juízo de Deus e proclamação do reino. Quando nós lemos essas duas passagens explicitamente, o próprio Deus ordenando que o seu povo destruísse completamente, sem dó e sem piedade, está se referindo de um juízo. É o momento em que Deus já se revelou para aquele povo, deu oportunidades para eles se voltarem, se arrependerem, mas endureceram seus corações, preferindo viver nas práticas dos seus pecados. E Deus agora, no seu tempo, no tempo dele, está trazendo juízo para aquele povo. E há diferença entre juízo e proclamação do Evangelho. Agora sim, na proclamação do Evangelho, o Evangelho não tem como característica a truculência. Por exemplo, uma outra passagem que Jesus está sendo pego, e o soldado ali vai para prender Jesus, e Pedro saca a espada e vai matar aquele homem, ainda corta a orelha do servo de Malco. Jesus disse: não vai pela espada, porque se pela espada tu fores, pela espada tu vais morrer. Jesus disse: por acaso se eu pedisse ao meu Pai, Ele não mandaria agora para mim 12 legiões de anjos para me socorrer? Mais uma vez, Cristo dizendo que o Evangelho não é pela violência, não é pela truculência. O Evangelho genuíno é pela paz, é pelo amor. Confrontando sim o pecado e não ofendendo as pessoas, nem matando como nós vemos em outras religiões. E contrário ao que fazia Saulo, perseguindo, matando, achando estar fazendo pela vontade de Deus. Aqui no final deste tópico também, meus amados, diz que por causa da truculência de Saulo, os seguidores de Jesus tiveram de fugir. Isso está em Atos no capítulo 8, versículo 4. É a famosa dispersão dos judeus. Eles foram dispersos por todas as cidades por causa da truculência deste homem. Apreensivos, com medo dessa fúria deste homem, eles decidiram fugir para outras cidades. Vamos para o segundo subponto, meus amados, que diz assim: as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Mais um texto que revela, ressalta, esclarece para nós a natureza deste homem, meus amados, chamado Saulo.
cruel, perverso, mau, uma fera indomável que agia sem piedade, sem amor, sem sentimento algum, porque ele estava determinado no seu coração a destruir aquele povo que se dizia ser do caminho, ser cristão. O terceiro subponto, meus amados, diz assim: por que Paulo ou Saulo perseguiu os cristãos? Por quê? Vamos lá. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá, o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Paulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Era quem fosse suspenso no madeiro. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, ou seja, na cruz, de acordo com a lei, estava sob maldição divina. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Então, respondendo à pergunta desse tópico, por que Paulo perseguia a igreja? Porque a igreja pregava o nome de Cristo, de Jesus. Jesus esse que tinha sido morto em uma cruz. Cruz essa que a lei dizia que todo aquele que morresse na cruz era um maldito. Como agora, imagine na mente de Paulo, como aceitar que aquele Messias, o Cristo que viria, o libertador, seria o mesmo que estaria sendo morto numa cruz, sendo que a lei dizia, a lei essa que ele era tão fervoroso no cumprir. Como ele aceitaria isso? Meio que deu um giro na cabeça deste homem. Por isso ele passou então a perseguir. Isso é um blasfemo. Ele está blasfemando de Deus, Paulo dizia. Paulo cria. Isso é um impostor, é um embustor. Isso é um herético. Ele passou a perseguir aqueles que acreditavam na doutrina de Cristo. Agora, a lição vai dizer que os profetas falaram a respeito de um Messias e que no Antigo Testamento aquele crucificado dizia que era uma maldição. Aquele que morria no madeiro era uma maldição. A mente de Paulo entrou em parafusos. Em João capítulo 1, versículo 11, nós vimos que Jesus ele veio para o que era seu, o judeu. Jesus veio para os judeus, veio para Paulo, mas Paulo o rejeitou como a maioria dos judeus rejeitaram, porque não era concebível para ele pensarem, acharem que o Messias, o Salvador, era aquele que estava morrendo na cruz, sendo que a lei dizia que aquele que morria na cruz era maldição. Mas depois de converso, isso é que é extraordinário. Paulo, o próprio Paulo, em 1 Coríntios, você pode estar notando essa referência, em 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Veja só, meus amados. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Esse Paulo, ou Saulo, antes da conversão, perseguia os cristãos, porque na mente dele, aquele homem que se dizia o Messias, que morreu na cruz, era um blasfemo, um embustor, um homem que estava mentindo.
Porque para o judeu, aquele que morria na cruz era uma maldição. Então aquilo era uma loucura achar que aquele que morreu na cruz era o Messias. Que aquele que morreu na cruz era o prometido, o Salvador. Era loucura. Mas ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco. Depois de converso, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim, 1,18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele lembra do seu tempo em que perseguia os cristãos, porque ele dizia: isso é loucura o que vocês pregam, é loucura o que vocês disseminam, ele não pode ser o Cristo, ele não pode ser o Salvador, isso é loucura. Agora a conversa ele diz: de fato é loucura, mas é loucura para aqueles que são salvos. E tem um outro verso, versículo 23 do mesmo capítulo, meus amados, capítulo 1 de 1 Coríntios, agora o versículo 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Que transformação extraordinária! Aquele encontro deste Saulo com Jesus no caminho de Damasco. Aquela mente de Saulo que estava confusa agora começa a entrar nos trilhos. Loucura para os judeus achar que aquele homem na cruz era o Messias, o Salvador, mas agora ele reconhece que aquele homem de fato, Jesus de Nazaré, era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, meus amados, vamos continuar aqui agora no segundo ponto da nossa lição, que diz assim: a perseguição contra a igreja, ou o que eu digo, o próprio, como disse o Paulo, o próprio Cristo. Ele, Cristo, é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, como diz aqui, a perseguição contra a igreja, a perseguição contra Cristo, onde o próprio Cristo disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo o próprio Cristo. Vamos lá, meus amados, o primeiro subponto: contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os perseguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-lo, Saulo atingia as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Saulo, nessa missão dele em destruir as pessoas, ele se encontra com um homem que tem o mesmo ardor, o mesmo fervor que ele, só que com uma maneira diferente. Não agora de maneira truculenta, mas pelo amor. E este homem é Estevão. Está ali os dois juntos. É bem verdade que em caminhos opostos, mas estão os dois. Estevão, como eu digo aqui, o primeiro mártir do cristianismo, a primeira pessoa que morreu
por pregar o Evangelho, por levar adiante a mensagem de Cristo. Alguém pode dizer, mas ele não morreu depois de Cristo? Se Cristo morreu primeiro, então Cristo não seria o primeiro mártir? Só que Cristo, meus amados, ele morreu, sim, mas ressuscitou. Cristo não é um mártir, Cristo é o Salvador do mundo. Mas Estevão é o primeiro mártir. Dentro dessa questão de mártir, querido, do cristianismo, eu digo aqui algumas verdades para nós. O conceito de mártir, aquele ou a pessoa que foi submetida a torturas, a sacrifícios ou morte por ideal, uma crença, uma pessoa. Esse é o mártir. Aquele que é submetido a sacrifício, tortura, por defender a fé, por defender um ideal, uma crença, uma pessoa, que no caso era Cristo, esse ressuscitado dentre os mortos. Foi por isso que esse homem chamado Estevão morreu com o consentimento de Paulo ou Saulo. Dentro dessa questão, meus amados, também do mártir, essa palavra é uma palavra grega que vem do martis. Martis significa testemunha. Interessante que em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus está dizendo assim: ficai em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos de poder e ser-me-eis meus mártires, ser-me-eis minhas testemunhas. Mártir no original significa testemunhas. Desculpa. Mártir significa testemunha. Daí, meus amados, nós vemos o nascedouro do cristianismo, que tem como característica o quê? Ser perseguido, passar por tribulações. Que as pessoas acham que evangelho é purpurina, é confete. Nós nos alegramos quando uma alma vem a Cristo, sim, mas eu já vi algumas aberrações de pessoas aplaudindo quando alguém vem à frente aceitar a Cristo como Salvador, aplaudindo, como se aquilo fosse um mérito da pessoa. Eu já vi confetes, a pessoa vindo, confetes sendo lançados. Oh, queridos, já começa de maneira equivocada, porque, como disse um pastor ao qual nós gostamos, pastor Edson, ele diz que aceitar a Cristo no passado era assinar a sentença de morte. Observe a diferença do evangelho, a raiz, o evangelho genuíno para o de hoje, meus amados. A ponto de alguém diante de mim dizer: ah, ser evangélico é chique. Mas onde tem chiqueza nisso? Tem privilégios, eu sei. Privilégio esse acompanhado de tribulações, de perseguição. Marte, testemunha, marte. O que é marte? Aquele que sofre, aquele que é perseguido, aquele que é morto talvez por defender uma fé. Isso é o marte. Esse foi o papel de Estevão como o primeiro marte da igreja. Vamos avançar, meus amados. Não é profundo o negócio? Que Deus esteja falando ao seu coração. Vamos no segundo subponto, que diz assim: Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias ao ensino de Jesus. Um contraste interessante, né? Enquanto Paulo, ele confrontava aquilo que haviam ensinado, o Estevão também confrontava aquilo que Cristo tinha dado para ele.
Muito interessante esse contraponto aqui. Continuando a leitura, o primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Até esse ponto, depois nós continuamos. Então nós temos um ponto de convergência. Paulo na Torá e Estevão na teologia judaica, no judaísmo, nos judeus. Mas como um e o outro, tendo a mesma fonte, agem de maneira diferente? É o ponto que eu coloquei aqui para o nosso detalhe, ou aprendizado, meus amados. Paulo também não era, Estevão era judeu, tinha teologia judaica, mas Paulo também não era um judeu? Sim, lógico. E por que um tomou o caminho diferente do outro? A resposta é muito simples. É que entre um e outro, o Espírito revelava para a Escritura, ou a Escritura. É que na vida de Estevão, o Espírito Santo revelava. Já para Paulo, era na razão, era na força do seu braço, era na sua intelectualidade. Estevão não. Ela pela revelação do Espírito. Daí nós tiramos muitas lições, meus amados, de pessoas que se utilizam do mesmo texto, mas pervertem. Se pervertem e pervertem outras pessoas, porque estão indo pela razão, pelo entendimento da carne. Mas há pessoas que o mesmo versículo ele convence, ele edifica, ele salva as pessoas, porque agora foi revelado pelo Espírito. Essa era a diferença entre um e outro, ainda que tendo a mesma fonte. E é o que nós vemos, meus amados, nos dias de hoje, nos dias atuais. Por exemplo, meus amados, eu digo que a mesma estratégia de Satanás no início vai ser até o final. Quando a gente vai para o jardim, observe que Satanás ele pega a fala de Deus. Quando Eva diz assim, Deus disse que não era para nós comer ou tocar. E ele diz assim, não é bem assim. Ele pega a fala de Deus. A fala de Deus é o que para nós? A palavra. O diabo, para iludir, enganar, vai usar a palavra para enganar as pessoas, iludir, perverter muitos por meio até da palavra. Por isso precisamos, meus amados, ter o Espírito como tinha. O Espírito que identifica os espíritos. O Espírito Santo que nos faz compreender a verdade e não sermos enganados. Como tinha aqui esse homem mártir, Estevão, primeiro mártir da igreja. Continuando, meus amados, aqui a leitura, ainda tem muita coisa, eu digo, fazendo a leitura. O discurso infamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas esse proveniente da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão abriu a ira dos inimigos de Cristo. Quanto mais ele falava na autoridade do Espírito, mais a ira dos seus oponentes crescia. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Daqui, da morte deste homem, de Estevão,
foi que aconteceu aquilo que está registrado no capítulo 8, que eu falei para os irmãos, a dispersão dos judeus. Mataram aqui Estevão e o povo começou a se espalhar. Mas ao passo que eles se espalham, eles pregam com mais veemência a palavra, o evangelho. Lembra da semana passada que nós falamos do Deus que se utiliza das circunstâncias para fazer uma grande obra? Na morte de Estevão, o povo se espalha e Deus se utiliza isso para que a mensagem dele seja pulverizada a todas as pessoas. Circunstâncias. Aconteceu com o apóstolo Paulo. Depois dele converso, isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 14. Observe, Filipenses capítulo 1, versículo 14. Enquanto que a morte de Estevão proporcionou com que o evangelho fosse mais longe, mesmo numa situação adversa, tempos depois, com o próprio Paulo, aconteceu. Filipenses capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, meus amados. E muitos dos irmãos, isso é agora Paulo, depois de converso, mostrando que uma circunstância adversa serve para que o evangelho vá adiante. Ele diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando o que? Ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ora, os irmãos, vendo Paulo preso, eles se sentiam mais encorajados, se sentiam mais fervorosos, confiantes para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim como os irmãos, ao olhar para a morte de Estevão, se sentiram mais fortes para pregar, tempos depois o apóstolo Paulo, estando preso, os irmãos vendo aquela situação, eles tinham mais força, mais ânimo, mais coragem para levar adiante a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu fiz uma anotação aqui que diz assim, meus amados: Estevão e Paulo, em suas mortes e sofrimentos, potencializaram a pregação do evangelho por meio dos irmãos. E nós, o que temos? Se para os irmãos a morte de Estevão e Paulo potencializou, o que nós temos para nos instigar? O que nós temos, meus amados? O que nós temos como inspiração para termos força? A morte de Cristo. Mas não somente a morte de Cristo, porque muitos que se dizem ser, mas não são, estão mortos. Mas Cristo ressuscitou, e diz a Bíblia que está à destra do Pai. Temos ou não temos motivos para, com confiança, ousadia, pregar o evangelho? Temos, irmãos. Temos Cristo ressuscitado. Que por meio desses exemplos sejamos, meus amados, encorajados a levar adiante aos quatro cantos deste universo, ou aonde Deus nos proporcionar o evangelho de Cristo com ousadia. Tomemos para nós estes exemplos aqui. Terceiro subponto: uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades em dois aspectos: político e religioso. A mesma linha que no tempo do apóstolo Paulo tinha os políticos e os religiosos perseguindo os irmãos, hoje, da mesma maneira, os mesmos grupos continuam se levantando contra a igreja do Senhor. Políticos
e religiosos, enfrentando, combatendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, que eles não aceitam a mensagem da liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam agora, nesse instante que você está ouvindo a mensagem, esse vídeo, agora tem irmãos seus, tem irmãos meus na fé sofrendo, simplesmente por serem discípulos de Jesus. Estão sendo torturados, pagando com a própria vida por serem fiéis a Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Neste momento eu até convido a você, meu amado, para que por alguns minutos nós possamos interceder por esses irmãos. Oremos. Pai querido e santo, temos aqui no Brasil a liberdade de te adorar, de te servir, falar do Senhor. Mas tem irmãos nossos, Senhor, que estão sendo perseguidos, mortos. Oramos por ele agora, Senhor, por eles, por elas, homens e mulheres que abriram mão do conforto, abriram mão, do bem-estar, Senhor, para obedecerem ao Senhor, levando a Tua palavra adiante. Pessoas, ó Pai, que foram lançados das suas casas porque os pais não aceitavam, Senhor. Este governo que oprime, Senhor, que persegue os Teus servos, Pai. Ajuda os nossos irmãos, Senhor, neste momento, Senhor. Ó Deus, alivie a dor, ó Pai. Se possível for, dê um escape a ele, a ela, de maneira que ao viver eles possam continuar levando adiante o Teu Evangelho, Pai. Guarde os nossos irmãos, protege os nossos irmãos, ajude os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Assim como no tópico foi feita uma pergunta, por que Paulo perseguia os cristãos? E a resposta é porque ele era fervoroso na Torá, na sua lei. A mesma pergunta eu faço aqui: por que a igreja é tão perseguida? Não é verdade, irmãos? Por que a igreja, no seu nascedouro, a começar do Cristo, por que ela sempre foi perseguida? Sendo que nós pregamos uma mensagem de paz, sendo que nós pregamos uma mensagem de salvação, sendo que a igreja prega uma mensagem, um caminho para o céu, algo que não faz mal a ninguém. Mas por que a igreja é tão perseguida? Tenho pelo menos duas respostas aqui. Ela é representante de Cristo na terra. Como eu falei anteriormente, ela é o corpo de Cristo. A igreja, no sentido espiritual, é o próprio Cristo, porque a igreja representa Cristo e o diabo odeia Cristo. O diabo odeia a igreja. Por isso ele se utiliza de religiosos, por isso ele se utiliza de políticos, de um sistema montado para perseguir a igreja. Porque essa igreja representa Cristo aqui na terra. E o diabo odeia Cristo. O segundo motivo pelo qual a igreja é perseguida é porque ela é promotora do Evangelho. É ela quem promove o Evangelho. É ela que faz com que pessoas que estejam na lama, na sarjeta, indo para o inferno, levam a palavra, aquela pessoa abre o coração e ela é trazida para a luz. Do inferno, ela passa a ir para o céu, de maneira que o inferno vai sendo esvaziado, porque estavam indo para lá, certo, se não fossem confrontados pelo Evangelho. E quem promove tudo isso? A igreja, pela ação do Espírito Santo. Ora, imagine se o adversário iria ficar de braços cruzados. Imagine se o adversário iria ficar rindo, parado. Não,
fúria vem. E ele vem para cima da igreja com toda a fúria. E tudo quanto possível for, ele vai fazer para tentar destruir a igreja. Mas nós já aprendemos no início dessa escola que é impossível destruir. Ele atinge em partes, mas destruir jamais. Mas estes são os porquês da igreja ser perseguida. Porque ela é representante de Cristo na terra, o próprio Cristo no sentido espiritual, e porque ela é promotora do Evangelho. É ela que leva o Evangelho da paz. É ela que leva o Evangelho das boas novas. É ela que leva a salvação por meio da palavra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Por mais que soframos, mas soframos pelo nosso Mestre, por aquele que um dia nos resgatou, nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, meus amados, o terceiro ponto diz: quando um sistema se volta contra a igreja. O primeiro subponto diz: como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Imagine, irmãos, se hoje nós temos leis para todo gosto, leis para todos os lados, direitos humanos para lá, direitos humanos para cá, tudo aparentemente legal. Nós vemos a truculência, a violência, a perseguição, a crueldade sobre os cristãos. Hoje, imagine no tempo de Paulo, o quanto esses irmãos não sofreram. Imagine, irmãos, imagine. É bem verdade que o contexto é diferente, mas ali quando o povo ele se desviou, o povo de Deus se desviou no Velho Testamento, foram levados cativos, o exército babilônico ficou do lado de fora, alguns meses se passaram e o povo foi minguando, foi morrendo de fome, de sede, de escassez. O exército entra, imagine a truculência daqueles homens destruindo o povo de Deus. Imagine no tempo do apóstolo Paulo, imagine os primeiros cristãos, imagine aquelas cenas dentro do Coliseu, leões rasgando irmãos, irmãs, crianças de peito, de colo. Imagine como era a perseguição contra os primeiros cristãos, discípulos. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, nem mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguida, a igreja de Deus e devastada. Ele perseguia e devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os seus discípulos. Jesus já havia alertado os seus discípulos disso que agora eles estavam passando, na ausência de Cristo, porque tinha sido assunto aos céus. Olha o que Jesus já falava para eles em João, no capítulo 16, no versículo 2. Abre aspas, diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Interessante como Jesus, ou Deus, é alertando, preparando, dizendo as coisas de maneira antecipada, meus amados. Está aí a Bíblia mostrando para nós o que resta, o que está por vir. De maneira que, como diz uma irmã, é tempo, meu amado, não de cantar, não é tempo de cantar, é tempo de preparação. Essa fúria do adversário está aumentando cada vez mais e mais ele se levantará contra a igreja. Você é igreja, prepare-se. Você é discípulo, prepare-se. É tempo de preparação para o embate, para a guerra, para a batalha. Prepare-se, de maneira que nós não venhamos negar a fé, meus amados.
mesmo diante da morte, nós não venhamos negar a fé. Segundo subponto, perseguição, tortura e método. Nós estamos estudando como era quando o sistema se volta contra a igreja. Perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é algo que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, torturas psicológicas, apedrejamentos e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Antes, todos nós sabemos que a guerra era física, era tortura, mas o propósito era bem definido: tentar destruir a igreja e fazer com que pessoas negassem a Cristo, negassem a fé. Hoje as coisas mudaram, evoluíram, mas o propósito continuou o mesmo: fazer com que a igreja seja destruída. Mas o principal foco hoje não é a destruição física, ele age no psicológico. Fazer com que as pessoas sejam desestabilizadas no psicológico e neguem a fé. Esse é o propósito da pressão hoje. Negarem a fé. E no psicológico, negar a fé será o propósito da pressão. Blasfemarem, renunciarem à fé em Cristo Jesus. E ela continua aqui dizendo a nossa lição que esses homens do passado, mesmo diante dessas situações adversas, eles não negaram a fé, não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Em que grupo nós estamos? Em que grupo nós estaremos, meus amados? Trazendo aqui uma reflexão, contextualizando. Em que grupo nós estaremos? Daqueles que negam ou daqueles que permanecem fiéis? Como está a nossa preparação? Como está a nossa preparação? Como está a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor? Como nós estamos, meus amados? Em que grupo nós estaremos? Se um dia formos postos à prova da maneira como esses discípulos foram, em que grupo nós estaremos? Daqueles que negam ou daqueles que morrem, mas não negaram a fé no Senhor? Alguém hoje, contextualizando ainda, algumas pessoas hoje, por muito menos, estão negando a fé. Os crentes do passado, diante da morte, da perseguição, da truculência, não negaram a fé. Hoje pessoas, infelizmente, por muito menos estão negando a fé. Talvez você esteja me vendo, irmão e irmã, esteja passando por uma situação, um olhado ou uma palavra de alguém, ou um líder que não lhe compreendeu, alguém que não aceitou a sua opinião. Por conta disso você está querendo desistir e abandonar a fé. Que cristianismo é esse, irmão e irmã? Que fé é essa? Que amor é esse por um Cristo que deu a vida, diz o apóstolo Paulo, foi obediente até a morte, morte de cruz, ele foi até o final. E nós, por bem menos, queremos desistir. Que grupo nós estaremos, meus amados? Os que desistem, daqueles que têm fé e vão até o final. Diga-se de passagem, a Bíblia diz que os que serão salvos não é aquele que aceita Jesus, é aquele que permanece até o final. E aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Não é no meio, é até o fim.
E aquele que permanece, persevera, aquele que luta, esse alcançará a salvação, meus amados. Vamos indo e caminhando aqui para o terceiro ponto e final da nossa lição. Perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os primeiros pastores dos primórdios da Assembleia de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nos rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-nos de que a obra pentecostal custou um preço alto. É bem verdade que estamos puxando aqui a brasa para a nossa sardinha, mas o Evangelho em si custou um preço muito alto, a começar do seu cabeça, do seu fundador, Cristo, morrendo naquela cruz, inocente, sem nenhum pecado, sofreu. Como ele mesmo disse: perseguiram a mim, vocês não serão diferentes. E ele mesmo disse que vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. E até hoje assim tem sido, meus amados. E enquanto nesta terra, como igreja do Senhor, nós estivermos, seremos perseguidos. Eu concluo dizendo aqui, na verdade, todo o cristianismo tem custado um alto preço, a começar por Cristo e depois por tantos outros cristãos. Amém, meus amados? Essa foi a nossa lição de hoje, indo aqui para a conclusão, que diz: se a igreja fosse uma mera organização humana, percebeu, irmão, o tanto que esta igreja sofre, tanto que ela é perseguida? Se não tem uma mão divina segurando ali, não tem como resistir, porque de fato ela é uma instituição divina e não humana, porque assim ela já teria acabado. Mas é uma instituição divina edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará subsistindo até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. As mesmas características que tem Cristo, tem na igreja. Cristo, ele é eterno e invencível. A igreja, ela participará da eternidade e ela é invencível. Fiquemos, meus amados, com essa mensagem. Fiquemos com esses ensinos gloriosos para o nosso coração. Que Deus abençoe sua vida. Continue nos ajudando, né? Dê o seu like. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Coloque aí embaixo o seu comentário, né? O que você achou, o que você aprendeu. Coloque aí, vamos interagir. Tem um QR Code aqui no canto. Esteja também cooperando conosco. 10 centavos, 50 centavos, R$1, R$2. O que Deus colocar no seu coração nos ajude a nos mantermos e assim termos mais força para continuarmos nesse trabalho. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até uma próxima lição, se assim Deus permitir. Amém e amém.